Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a gente está continuando agora a nossa leitura e discussão do capítulo 12 do Gaiton. Então lembrando que é um capítulo um pouco denso e por isso a gente vai bem devagar e destrinchando bem cada uma das imagens para ficar mais fácil a compreensão. Então, novamente, qualquer dúvida ou qualquer coisa que possa surgir, vocês podem colocar aqui nos comentários ou fazer lá no nosso Instagram, que na medida do possível e do que eu souber ajudar, eu vou responder. Então, continuando, agora a gente vai falar do eixo para cada derivação bipolar padrão e cada derivação unipolar dos membros. No capítulo 11, as três derivações bipolares padrão e as três derivações unipolares dos membros foram descritas. Então, a gente teve aquelas derivações, né, 1, 2 e 3, que a gente discutiu lá no capítulo 11, e a derivação AVR, AVL e AVF. Então, a gente vai retornar aqui naquelas derivações. Cada derivação é, de fato, um par de eletróides conectados ao corpo em lados opostos do coração, e a direção do eletróide negativo para o eletróide positivo é chamada de eixo de derivação. Então, a gente viu cada uma daquelas derivações e cada derivação é formada por um par de eletróides, então um positivo e um negativo. Cada um é colocado em um local do corpo e o eixo do eletróide, né, indo do eletróide negativo para o eletróide positivo, é chamado eixo de derivação, que é essa indicação, né, essa seta traçada do eletróide negativo para o eletróide positivo, então apontando para o eletróide positivo. A derivação 1 é registrada por dois eletróides colocados respectivamente em um dos braços. Como os eletróides ficam exatamente na direção horizontal, com o eletróide positivo na esquerda, o eixo de derivação 1 é de 0 grau. Então a gente relembra que a derivação 1, a gente coloca o eletróide negativo no braço direito e o eletróide positivo no braço esquerdo. Então, traçando um eixo do braço direito para o braço esquerdo, então com essa seta apontando para o braço esquerdo, né, já que no braço esquerdo é o eletróide positivo, esse grau de derivação é o grau zero. Então, essa reta de derivação saindo do braço direito para o braço esquerdo e apontando em direção ao braço esquerdo, vai ser o eixo de derivação e ele possui grau zero. Já já a gente vai ver na imagem, vai ficar mais fácil de visualizar. Para registrar a derivação, os eletróides são colocados no braço direito e na perna. O braço direito se liga ao tronco no seu limite superior direito e a perna esquerda no seu limite inferior esquerdo. Portanto, a direção dessa derivação é de mais 60 graus. Por análise semelhante, pode ser visto que a derivação 3 tem eixo de cerca de mais 120, a derivação AVR mais 210, AVF mais 90 e AVL mais 30 graus. As derivações dos eixos de todas essas derivações são mostradas na figura 12.3, que é referida como sistema de referência hexagonal. As polaridades dos eletróides são mostradas pelos sinais de mais e de menos na figura. O leitor deve aprender esses eixos e suas polaridades particularmente para as derivações bipolares dos membros 1, 2 e 3 e para compreender o restante desse capítulo. Então a gente vai vir na figura 12.3. Então ele falou que para a gente entender o restante, né, das informações contidas no capítulo, a gente tem que entender essa figura 12.3. Então nessa figura 12.3 vão estar os eixos das três derivações bipolares e das três derivações unipolares. Então aqui a gente focando só na figura, a gente vai ter, primeiramente, que lembrar que essa é uma figura que a gente está vendo, né, em uma visualização como se fosse espelhado. Então, o que aqui é o lado direito refere-se ao lado esquerdo e vice-versa. Então, é como se a gente pegasse essa imagem, virasse ela e sobrepôs em cima
do nosso coração para visualizar. Então, essa ponta aqui vai ser apontando para a esquerda. Então, aqui a gente tem os eixos, o grau de cada eixo. Então, aqui o eixo 1 grau 0 e a derivação desse eixo. Então, aqui é a derivação 1. Então, como a gente viu, na derivação 1 tem um eletródo negativo no braço direito. Isso é importante a gente falar, visualizar isso no nosso corpo, para ficar mais fácil de aprender. Então, na derivação vai gerar essa reta. Então, a gente tem um eletródo negativo no braço direito e um eletródo positivo no braço esquerdo. Traçando uma reta do braço direito para o braço esquerdo, a gente tem essa reta de grau 0. Agora, a gente vai para a derivação 2. Na derivação 2, a gente vai ter um eletródo negativo no braço direito e um eletródo positivo na perna esquerda. Então, a gente vai ter o braço direito aqui com eletródo positivo e a perna esquerda aqui com eletródo positivo. Com isso, traçando esse eixo, né, do braço direito para a perna esquerda, lembrando que não é diretamente do braço, vai ser da junção, né, do braço com o tronco e da junção da perna com o tronco. Então, se a gente traçar esse eixo, a gente está indo de direito para esquerda, né, visualizando isso, né, sobre o nosso corpo. Então, é um eixo que sai do braço direito e vai para a perna esquerda. E isso vai dar aproximadamente 60 graus nesse eixo de derivação. Agora a gente vai para a derivação 3. Na derivação 3, a gente tem o eletrodo negativo no braço esquerdo e o eletrodo positivo na perna esquerda. Então, quando a gente traça essa linha de derivação, unindo os pontos de conexão, né, dos eletródes, então do eletródo negativo, um eixo, traçando até unir ao eletródo positivo, a gente vai ter a gradação de mais 120 graus. Agora a gente vai para as derivações AVR, AVL e FF. Então, primeiramente, a gente vai falar da AVR. Então, o que é a derivação AVR? Então, a gente vai lembrar que a AVR são colocados o eletrodo negativo é colocado no braço esquerdo e na perna esquerda. E o eletrodo positivo colocado no braço direito. Então, a gente tem no braço direito o eletrodo positivo e no braço esquerdo e na perna esquerda o eletrodo negativo. Se a gente traçar, né, a reta da média entre o braço esquerdo e a perna esquerda, a gente vai ter um ponto médio entre esses dois eletrodos e a união vai ocorrer desse ponto médio do braço esquerdo e da perna esquerda, que vão estar os eletrodos negativos, se unindo ao braço direito. Então, isso vai dar aproximadamente 210 graus. Agora, a gente indo para a AVF, a gente lembra que a AVF é o eletródo negativo no braço direito e no braço esquerdo. Então, se a gente traçar um eixo, né, do braço direito ao braço esquerdo, o ponto médio vai ser aproximadamente na linha mediana do tronco. Então, como o eletródo positivo está na perna esquerda, vai ser basicamente uma linha reta saindo de superior para inferior. Então, do ponto médio entre o braço esquerdo e o braço direito, seguindo para o eletródo positivo que está na perna esquerda. Isso vai dar esse eixo de aproximadamente 90 graus, que é o eixo referente à AVF. E agora, a AVL, onde a gente vai ter o eletródo negativo no braço direito e na perna esquerda, e o eletródo positivo no braço esquerdo. Então, pegando esse ponto médio entre o braço direito e a perna esquerda, e traçando uma reta até o braço esquerdo, já que no braço esquerdo está o eletródo positivo, a gente vai ter
esse eixo de derivação, que vai ser de aproximadamente menos 30 graus. Então, assim, a gente estuda todas as derivações, tanto as bipolares quanto as unipolares, de todos os eixos presentes nessas 6 derivações. Então, isso é importante a gente ter, né, em mente, porque agora, para a gente fazer essa análise vetorial de todo o restante do capítulo, é essencial que a gente consiga compreender bem aquela figura, então, das derivações unipolares e bipolares. E entender da onde está saindo cada um daquelas setas, né, daqueles eixos, e para onde está apontando. Então, por que tem aquela gradação? Por que um é 90 graus? Por que um eixo é 210? Por que um eixo é 60? Então, entender cada um desses eixos, entender da onde ele está saindo e para onde ele está indo. Então, às vezes, só lendo assim é um pouco complexo de entender. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa que possa surgir, vocês podem perguntar aqui nos comentários ou lá no Instagram, que o que eu souber ajudar eu vou estar sempre disponível. Então vocês podem contar e assim juntos a gente vai aprendendo. E agora a gente vai falar da análise vetorial dos potenciais registrados em diferentes derivações. Agora que já discutimos, primeiro, as convenções para representar os potenciais cardíacos por meio de vetores, e segundo, os eixos das derivações, é possível usá-los em conjunto para determinar o potencial instantâneo que será registrado no eletrocardiograma em cada derivação para dado vetor cardíaco, como se segue. Então, uma vez que a gente já viu que os potenciais, cardíacos podem ser representados por meio de vetores, então por meio daqueles eixos, e que existem, esses eixos de derivações, a gente pode juntar esses dois, então, os vetores gerados pelos potenciais cardíacos e os eixos de derivações, a gente pode assim ver o registro no eletrocardiograma com cada derivação. Então, a gente juntando, pegando a seta do vetor e aplicando ela em cada uma das linhas de derivação. Assim, a gente vai ter esse registro possível no eletrocardiograma. Para esse parágrafo aqui ficar melhor representado, eu achei mais fácil a gente fazer a leitura e acompanhar a imagem, a figura 12.4 ao mesmo tempo. Então, eu coloquei a imagem 12.4 aqui do lado, e assim eu acho que vai ficar mais fácil da gente conseguir visualizar e entender esse desenho. Então, a imagem 12.4 é a determinação do vetor projetado B ao longo do eixo da derivação 1, quando o vetor A representa o potencial instantâneo dos ventrículos. Então, a gente vai entender melhor com a leitura do texto. Então, a figura 12.4 mostra um coração parcialmente despolarizado. Então, aqui, em uma cor mais escura, a gente tem essa porção despolarizada do septo e de parte da parede ventricular, e o lado mais externo das paredes ventriculares ainda estão polarizados. O vetor A representa a direção média instantânea do fluxo da corrente nos ventrículos. Então, esse potencial que está percorrendo o coração nesse momento, nesse grau de despolarização, é representado por essa seta que aqui está desenhada. Então, essa seta nessa figura superior. Nesse caso, a direção do vetor é mais 55 graus e a voltagem do potencial, representada pelo comprimento do vetor A, é de 2 mV. Portanto, a gradação desse vetor é de mais 55 graus e o tamanho dele representa os mais 2 mV que desse potencial que está percorrendo ele. Abaixo, no diagrama do coração, o vetor A
é mostrado de novo com uma linha traçada para representar o eixo da derivação 1 na direção de 0 grau. Então, aqui, a gente tem essa linha preta, que é o representante da derivação 1. Então, é como se a gente tivesse no paciente colocado o eletróde negativo no braço direito e o eletróde positivo no braço esquerdo. Assim, a gente tem a derivação 1. E esse aqui é o vetor, né, desse grau de despolarização nesse momento. Então, a gente pega esse vetor e visualiza ele sobre esse grau, né, de derivação 1. Então, a gente aplica o vetor que está percorrendo o coração na derivação 1 e visualiza como vai ser feita a visualização pela derivação 1 desse vetor de despolarização. Para determinar quanto da voltagem do vetor A será registrada na derivação 1, é traçada uma linha perpendicular ao eixo da derivação 1, da ponta do vetor A ao eixo da derivação 1, e um chamado vetor projetado B. Portanto, esse grau de derivação 1, ele consegue determinar, nesse sentido horizontal, o grau de derivação que vai chegar até ele. Então, o grau a quantia desse vetor que vai chegar até ele. Então, como ele é só no sentido horizontal, ele só consegue pegar a derivação horizontal desse vetor. Então, esse vetor ele está, na verdade, na diagonal. Então, por ele estar na diagonal, ele tem um componente horizontal aqui e um componente vertical. Então, a gente derivando ele, a derivação 1, que é sem preto, ela consegue fazer a leitura apenas do componente horizontal que está presente nesse vetor A. Então, outras derivações vão fazer outras leituras desse vetor A. Então, aqui a gente está trazendo apenas a leitura feita pela derivação 1. Então, ela vai conseguir fazer a leitura do componente horizontal presente nesse vetor A. Então, o componente horizontal desse vetor A, ele vai ser representado traçando uma linha perpendicular da ponta do vetor A até tocar a derivação 1. Então, assim, a gente traçou essa linha, que é essa linha tracejada aqui, e ela deu para nós esse vetor B. Então, a leitura da derivação que foi feita foi essa seta em vermelho, que é essa seta B. E assim, a gente tem o componente horizontal que foi composto, o componente horizontal que compõe esse vetor A. E é esse componente, essa seta B, que a derivação 1 vai conseguir fazer a leitura. Então, esse componente B é o chamado vetor projetado. Então, a projeção do vetor A na derivação 1. Então, o chamado vetor projetado é marcado ao longo do eixo da derivação 1. A seta desse vetor projetado aponta na direção da extremidade positiva do eixo da derivação 1, o que significa que o registro no eletrocardiograma da derivação 1 é positivo. Portanto, a seta também vai apontar no mesmo sentido, da direção positiva. Então, já que aqui o vetor A é como se fosse positivo aqui e negativo aqui, o vetor B também é como se fosse negativo aqui, como se fosse não, é negativo em sua base e positivo aqui na extremidade. Assim, a gente também dá essa polaridade para o vetor B. E a voltagem instantânea registrada será igual ao tamanho de B dividido pelo tamanho de A vezes 2 mV, ou cerca de 1 mV. Então, para a gente determinar essa voltagem instantânea nesse momento, a gente vai pegar o tamanho de B, então o tamanho do vetor B,
dividir pelo tamanho do vetor A e multiplicar por 2 mV, são os milivolts do vetor A. E isso vai dar cerca de 1 mV. Então, assim, a gente vai ter a voltagem instantânea registrada. Então, a voltagem registrada pela derivação 1, que foi essa seta B, né, vai ser aproximadamente 1 mV. Então, já que a gente acabou com a figura 12.4, agora a gente vai estudar a figura 12.5. Para isso, a gente vai fazer a leitura desse parágrafo e eu coloquei a imagem aqui do lado para ficar mais fácil a nossa visualização enquanto a gente está lendo o texto. Então, a figura 12.5 é a determinação do vetor projetado B ao longo do eixo da derivação 1, quando o vetor A representa o potencial instantâneo dos ventrículos. Então, a gente vai entender melhor com a leitura do texto. A figura 12.5 mostra outro exemplo da análise vetorial. Nesse exemplo, o vetor A representa o potencial elétrico e seu eixo em dado momento durante a despolarização ventricular em coração onde o lado esquerdo se despolariza mais rápido que o direito. Portanto, agora a gente tem esse vetor de derivação A em um dado coração onde o lado esquerdo vai se despolarizar mais rápido que o lado direito. Então, o vetor de despolarização agora vai ser esse aqui. Então, apontando enquanto o outro, né, apontava do sentido direito para esquerdo, nesse a gente vai ter de esquerdo para direito. Nesse caso, o vetor instantâneo tem direção de 100 graus e sua voltagem é de novo 2 mV. Então, agora a gente tem lá naquelas derivações aqui esse vetor de aproximadamente 100 graus e o tamanho dele, né, é igual ao que era na figura anterior, já que são novamente 2 mV. Para determinar o potencial realmente registrado na derivação 1, traça-se uma linha perpendicular da ponta do vetor A ao eixo da derivação 1 e encontra-se o vetor projetado B. Então, para a derivação 1, a gente vai fazer a leitura do componente horizontal que está presente nesse vetor A. Então, a gente traça uma linha perpendicular à ponta do vetor A, até tocar, né, uma perpendicular à linha de derivação 1, portanto, formando 90 graus, até tocar a ponta do vetor A. Então, a gente unindo a ponta até o local onde deu essa linha de derivação, a gente vai ter esse vetor projetado B, que é aqui mostrado com essa seta nomeada B, que é o vetor projetado B. O vetor B é muito pequeno e, nesse exemplo, fica na direção negativa, indicando que, nesse instante particular, o registro da derivação 1 será negativo, abaixo da linha zero no eletrocardiograma, e a voltagem registrada será pequena, cerca de 0,3 mV. Então, o componente horizontal derivado, né, desse vetor A foi esse vetor projetado B, que é pequeno e na direção negativa, então apontando, né, para o negativo. Portanto, a gente tem que, nesse caso em particular, esse vetor vai ter um valor negativo, então no eletrocardiograma ele vai ser registrado como uma onda voltada para baixo e a sua voltagem será também muito pequena, já que ele é um vetor pequeno, e como a gente viu lá anteriormente, o tamanho representa a voltagem. Então, nesse caso, o seu tamanho é de cerca de 0,3 mV. Como ele está voltado, né, para o negativo, menos 0,3 mV. Essa figura demonstra que, quando o vetor cardíaco está em direção praticamente perpendicular ao eixo da derivação, a voltagem registrada no eletrocardiograma dessa derivação será muito baixa. Por sua vez, quando o vetor cardíaco tem quase o mesmo eixo de derivação,
praticamente toda a sua voltagem do vetor será registrada. Então, isso mostrou para a gente que é importante a gente ver que quando o vetor, que vai ser estudado, no caso o vetor A, ele está bem próximo de ficar perpendicular à linha de derivação, o seu vetor projetado vai ter um valor muito baixo. Portanto, se esse vetor A fosse exatamente 90 graus do grau de derivação 1, vamos supor aqui, a gente imaginando isso, a derivação 1 não teria nenhum componente horizontal desse vetor A. Lembrando, nesse caso, se ele fosse perpendicular à derivação 1. Então, o grau que ele registraria seria zero. Nesse caso, a derivação que foi dada é bem pouco, A gente vê aqui que a angulação dele no sentido horizontal está bem pouco. Então, o vetor gerado sobre o eixo de derivação também vai ser bem pequeno, que no caso é esse vetor B. Entretanto, se esse vetor A não tivesse nenhum componente vertical, estivesse todo o componente dele na horizontal, então se a despolarização desse coração, vamos supor, ocorresse só nesse sentido. Então, ela não fosse de superior para inferior, ela fosse de esquerda para direita. Então, fosse nesse sentido. Então, a derivação aqui registrada teria o eixo A seria sobreposto ao grau de derivação 1 e todo o componente, todo o potencial trazido por esse vetor A seria registrado pelo grau de derivação 1, nesse caso, que ele fosse totalmente horizontal. Se ele fosse totalmente vertical, o grau de derivação não teria registro nenhum, então seria registrado zero. E assim, de acordo com a angulação, a gente vai ter os diferentes graus que vão ser mostrados. Então, se essa angulação for, como lá mostrado na figura 12.4, for em sentido positivo, a gente tem a derivação que vai ser registrada os milivolts positivos. Nesse caso, a derivação deu em sentido negativo. Portanto, o vetor que foi mostrado aqui vai ter o registro de milivolts também negativo. Então, com isso, é importante a gente visualizar essa leitura dessa derivação feita de cada vetor. Então, é dado o vetor cardíaco de cada coração e esse vetor é sobreposto, estudado sobre, aqui no caso, a derivação 1. Lembrando que aqui deu o exemplo da derivação 1. Então, no caso, 0 graus. Mas aqui a gente pode pegar qualquer uma daquelas linhas de derivações que a gente estudou lá anteriormente, aquelas linhas vermelhas, que dava a derivação 1, 2 e 3, AVR, AVL e AVF. E estudar esse vetor A. Então, a gente coloca esse vetor A encostando em cada um daqueles eixos e faz a derivação dele sobre aquele eixo, e assim, aquele eixo vai nos dar o componente presente daquele vetor. Então, assim a gente pode ter o registro no eletrocardiograma da leitura feita por cada derivação presente em cada vetor cardíaco. Então, agora a gente vai falar da análise vetorial dos potenciais nas três derivações bipolares padronizadas dos membros. Então, a gente vai fazer o estudo agora da figura 12.6. Então, a figura 12.6 é a determinação dos vetores projetados nas derivações 1, 2 e 3, quando o vetor A representa potencial instantâneo nos ventrículos. Portanto, a gente tem aqui em azul cada uma das derivações bipolares. Então, a gente tem a derivação 1, a derivação 2 e a derivação 3. E nesse caso, a gente vai pegar o vetor cardíaco e aplicar sobre
esses graus de derivações, né, sobre esses eixos. Então, aqui o vetor cardíaco que vai ser estudado é o vetor A, que a gente pode visualizar aqui que eu estou passando a seta em cima. Então, esse vetor A que a gente vai estudar. Então, a gente pegou as três linhas de derivação, 1, 2 e 3, com seus valores, né, negativos e positivos, e aplicou um vetor cardíaco de um determinado coração sobre esses três eixos de derivação. E agora a gente vai fazer, vai pegar a derivação de cada um, né, desses eixos desse vetor A. Então a gente vai pegar esse vetor A e ver a aplicação dele sobre o eixo 1, sobre o eixo 2 e sobre o eixo 3. E fazer o estudo de cada uma dos eixos que foram dados, né, no caso B, C e D, derivados desse vetor A. Então agora a gente vai ver destrinchado o que o texto traz. Na figura 12.6, o vetor A representa potencial elétrico instantâneo no coração parcialmente despolarizado. Então a gente tem aqui o vetor A, que vai ser o vetor que vai ser estudado. Para determinar o potencial registrado nesse instante no eletrocardiograma, para cada uma das três derivações bipolares padronizadas dos membros, linhas perpendiculares, as tracejadas, são traçadas da ponta do vetor A para as três linhas representando os eixos das três diferentes derivações padronizadas, como mostra na figura. Então, a gente colocou um vetor A sobre os três eixos de derivação e traçou linhas tracejadas, né? Traçou essas linhas de derivação que vão sair da ponta do vetor A até se unir a cada um dos eixos. Então, uma linha tracejada da ponta do vetor A até o eixo de derivação 1, uma linha tracejada da ponta do vetor A perpendicular até o eixo de derivação 2 e uma linha tracejada da ponta do vetor A até o eixo de derivação 3. O vetor projetado B representa o potencial registrado nesse instante na derivação 1. Então, aqui o vetor B, que vai ser um vetor que vai ligar, né, da base do vetor A até onde a linha tracejada tocou o eixo de derivação 1, a gente cria uma seta que vai dar esse vetor projetado B. Então, esse vetor projetado B está registrando o quanto esse eixo de derivação 1 vai registrar do potencial do vetor A, que vai ser o equivalente a essa linha, a essa seta B. O vetor projetado C representa o potencial na derivação 2. Então, aqui em C, o C vai registrar o quanto do potencial de A será registrado pelo eixo de derivação 2. Então, a seta C é o componente o componente na derivação 2 que foi lido referente ao vetor A. E o vetor projetado D representa o potencial na derivação 3. Então, a seta D representa a quantidade que foi lida da derivação do vetor A. Então, no eixo 3, a quantidade do potencial que chegou ao eixo 3, né, que foi lida pelo eixo 3, é representado pela seta D. Em todos eles, o registro nos eletrocardiogramas é positivo, ou seja, acima da linha zero, porque os vetores projetados apontam nas direções positivas ao longo dos eixos em todas as derivações. Então, no eletrocardiograma, serão todas essas leituras, né, nas derivações 1, 2 e 3, serão linhas voltadas para cima. Por quê? Porque todas as setas geradas, né, B, C e D, estão apontando para o positivo. Então, no eletrocardiograma, todos esses registros nas derivações 1, 2 e 3 vão se dar
com linhas voltadas para o lado positivo. O potencial no eixo 1, vetor B, é cerca de metade do potencial real no coração, vetor A. Então, o vetor B aqui, então a leitura feita pela derivação 1 é cerca de metade do que é representado pelo vetor A. Na derivação 2, vetor C, é quase igual ao do coração. Então, na derivação 2, a leitura feita em C foi quase igual ao que foi o valor total de A. E na derivação 3, vetor D, é cerca de 1/3 do coração. Então, D, a leitura feita em D, foi cerca de 1/3 do total, exposto em A. A análise idêntica pode ser usada para determinar os potenciais registrados nas derivações aumentadas dos membros. Então, aqui a gente pegou as derivações bipolares e traçou os eixos. No caso, a gente pode pegar e traçar aqueles eixos de AVR, AVL e AVF e aplicar também o vetor A e fazer a derivação do vetor A para cada um dos membros. E então, assim, a gente também vai ter os valores de cada um daqueles eixos presentes em AVR, em AVL e AVF. A diferença é que os respectivos eixos das derivações aumentadas, figura 12.3, são usados no lugar dos eixos das derivações bipolares padronizadas dos membros usados na figura 12.6. Então, se fosse para a gente fazer a leitura com os eixos de derivação dos membros, a gente apenas substituiria esses eixos de derivação 1, 2 e 3 por aqueles eixos que a gente viu na figura 12.3, AVR, AVL e AVF. E faria a mesma coisa. Pegaria o vetor A, aplicaria sobre o desenho daqueles eixos e determinaria qual seria a leitura de cada uma das derivações, AVR, AVL e AVF. E assim a gente teria quanto seria registrado no eletrocardiograma pelas derivações dos membros. Então a gente teria também outra leitura, tanto feito pelo meio bipolar quanto unipolar, e teríamos assim 6 derivações obtidas pelos 6 graus de derivação. Então a derivação 1, 2 e 3, que é mostrada na figura, e outras 3 que seriam registradas em AVR, AVL e AVF. E isso poderia ser exposto para o eletrocardiograma e assim a gente teria o registro eletrocardiográfico. Então aqui a gente encerra mais um vídeo. Talvez seja um pouco complexo entender essas figuras, apenas passando essa aqui em cima, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disposto, que a gente está para estudar juntos. Então eu estou disposto para a gente vir e discutir isso e ir atrás para a gente buscar entender. Então a gente está aqui para aprender. Então, qualquer dúvida, comentário, sugestão ou crítica, vocês podem fazer aqui nos comentários. E no que precisarem de mim, eu vou estar disposto. Podem entrar em contato. Que, no caso, a gente está estudando junto. Então, no que eu puder e souber, eu estou disponível para ajudar. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Logo menos vai ter mais um vídeo continuando a matéria. E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, a gente continua nossa leitura e discussão do capítulo 12. Muito obrigado.